Meus irmãos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nós seguimos na exposição do texto do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, e hoje pela manhã nós leremos 2 versículos, e eu peço que você então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, os versos 14 e 15. Mateus capítulo 6, os versos 14 e 15. Nos diz assim a palavra do Senhor: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Oremos ao Senhor, irmãos. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã, diante do Senhor, diante da Tua Palavra. Rogamos, Pai, que o Teu Santo Espírito tome o nosso coração, quebrante o nosso coração, nos encha com a Tua Palavra e nos capacite a Te obedecer. Pastoreia-nos, Pai, somos as Tuas ovelhas, o Teu povo, e somos carentes do Senhor. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Imagine se fôssemos fazer aqui nessa manhã um grande gabinete pastoral. E aí você trouxesse a seguinte pergunta para o pastor: pastor, por que perdoar é tão difícil? Por que é tão difícil perdoar? E queridos, essa é uma pergunta sincera e que nós enfrentamos no dia a dia, na lida pastoral. Muitos irmãos chegam no gabinete pastoral e trazem essa pergunta, porque muitos enfrentam demandas pesadas no coração, são lutas reais, mas não só os membros da igreja enfrentam isso, pastores, presbíteros também enfrentam. Nós somos todos, nesse sentido, farinha do mesmo saco, nós somos gente, todos nós passamos por essas lutas. O fato é que existem aquelas razões, que muitos alegam de coisas simples, por exemplo. Olha, eu estou chateado com alguém porque não me deu bom dia, porque de repente passou por mim e não me percebeu. E às vezes essas coisas nem são intencionais. Existe aquele corre-corre numa igreja grande e isso muitas vezes acontece, não é verdade? Você está atento a uma coisa, de repente alguém passa, parece que você percebeu que a pessoa passou, mas a sua atenção está tão focada em algo que você esqueceu de cumprimentar aquela pessoa. E muitas vezes isso é suficiente para que aquela pessoa fique chateada. Às vezes existem as palavras que são ditas fora de ordem, ou muitas vezes diante de explosões, dentro de casa, casais que estão ali conversando e de repente alguém percebeu a sua justiça sendo ferida em algum ponto e se exalta ali um pouco mais e fala palavras duras que talvez, ou certamente num momento de calma não falaria, e aquilo ali foi suficiente para ferir o cônjuge, para trazer de repente coisas, mágoas, coisas que estavam guardadas, parece que elas voltam todas naquele momento. Muitas vezes existirão as coisas até mais graves, agressões, abusos, coisas e aspectos mais pesados que muitas vezes precisarão ser julgados pelo conselho, disciplinados, e talvez até mesmo sejam tão graves ao ponto de serem levados à justiça e após julgados, de repente até crimes e que gerem prisões. O fato, irmãos, é que Jesus, nesse sermão, ele lida com o coração. O fato é que ele está tratando as nossas motivações, e nós temos visto isso aqui à medida que estudamos esse sermão. E, mais uma vez, volta a pergunta, porque quando pensamos em ofensas e reações a essas ofensas, não necessariamente pensamos nas motivações do nosso coração que nos levam a não perdoar. Pensamos muitas vezes em ações que promovem reações e muitas vezes até justificamos as reações, mas nem sempre analisamos as motivações do nosso coração. O que nos levou a determinadas reações? E eu pensei em pelo menos 4 aspectos e no final, um 5º aspecto que vai trazer como se fosse um resumo, ou que é a fonte geradora desses outros.
O primeiro aspecto que eu pensei é que muitas vezes será por causa de uma visão equivocada de si e do perdão de Deus. Nós enxergaremos o perdão de Deus como sendo uma conquista nossa. E isso gera uma visão equivocada sobre nós mesmos. Ora, se eu lutei para alcançar o perdão de Deus, você que lute para alcançar o meu perdão agora. Se eu lutei para alcançar o favor de Deus, você que lute para alcançar o meu favor agora. E essa é uma visão teológica equivocada, irmãos. E é um risco muito grande quando nós percorremos esse caminho. Veja, nós passamos a observar Deus de uma maneira distinta e nós passamos a nos observar também e, consequentemente, passamos a observar o próximo de uma maneira equivocada. Diferente daquilo que o Evangelho nos apresenta. Porque nenhum de nós alcançou o perdão de Deus pela força do próprio braço. Nenhum de nós conquistou o favor de Deus porque fizemos de alguma forma por merecer aquilo. Mas muitas vezes julgamos as pessoas exatamente assim. E se julgamos assim, é porque de alguma forma, irmãos, na nossa relação com Deus, nos vemos como merecedores de algo. Nos vemos como irrepreensíveis, nos vemos como perfeitos, afinal de contas, sou eu. Em segundo lugar, muitas vezes recorreremos ao pecado da vitimização. E é interessante porque isso acontece, irmãos, no nosso coração, de uma maneira muito sutil, Afinal de contas, nós fomos ofendidos por alguém e temos a tendência de elevar essa ofensa a patamares muito mais elevados. Porque, de certa forma, olhamos para nós mesmos sob uma perspectiva muito elevada também. Então, nos vitimizaremos. Talvez para conseguir engajamento em nossa causa, talvez para conseguir pessoas que se identifiquem conosco, a gente vai olhar e vai dizer assim: olha, você não sabe o que fizeram contra mim, você não sabe o que foi dito, você não sabe o que aconteceu. Deixa eu te contar aqui. E geralmente pessoas que se vitimizam, elas não se vitimizam de si para si. Elas sempre procurarão outras pessoas. Vocês já perceberam isso? Você já fez isso? A gente busca outras pessoas. E sempre que a gente encontra alguém no corredor, a gente vai puxar aquelas pessoas e vai dizer assim: olha, você não sabe quem é fulano, você não sabe o que ele fez contra mim. E nós ali pecaremos, inflamando o coração de outros por um coração que já está extremamente inflamado, cheio de si. Mas um outro aspecto que eu percebo é que nós nos apegamos aos nossos sentimentos e supervalorizamos os nossos sentimentos. Veja, não é só nos nossos dias, mas desde Gênesis capítulo 3, meus irmãos, quando o orgulho tomou conta da mulher e encaminhou ambos ali ao pecado, nós tornamos-nos discernidores e definidores dos nossos muitos caminhos. E muito pelo que nós sentimos. Nós abrimos mão da palavra de Deus, da palavra inerrante de Deus, infalível de Deus, para viver de acordo com os nossos sentimentos, que são mutáveis. Em um momento você sente algo e você traz afirmações sobre isso, e em outro momento você está sentindo algo completamente diferente e as suas afirmações mudam. E nós olhamos então para os nossos sentimentos e supervalorizamos na seguinte perspectiva: você não faz ideia do que eu senti, você não faz ideia da quantidade de lágrimas que eu derramei, você não faz ideia das crises que eu carrego em mim, dos problemas emocionais que eu tenho, você não faz ideia das dores estomacais que eu sinto. A gente traz todas essas coisas, irmãos, e veja, eu não estou desprezando os sentimentos, eles são reais, mas nem sempre eles serão verdadeiros, irmãos, porque não corresponderão à palavra de Deus. E eles precisam ser passados nesse sentido pelo crivo da palavra de Deus, para, confrontados por meio dela, nós podermos então processar aquilo que é de Deus em nós, aquilo que precisa ser realmente sentido e vivenciado, aquilo que precisa ser confrontado, confessado e deixado. Um outro aspecto que eu penso, irmãos, é que muitas vezes nós congelamos as pessoas que pecaram contra nós. E talvez você se espante com isso. Como assim? Existe uma pastoral que sairá agora no mês de maio, e dando um spoiler para os irmãos, cuidado com as fotografias que você tira.
Eu não estou falando aqui das fotos postadas no Instagram, mas nós temos um costume de muitas vezes fotografarmos pessoas quando elas nos machucam, quando elas nos magoam, e pensamos que só nós amadurecemos. Afinal de contas, mais uma vez, somos nós. Só eu que mudo, só eu que melhoro, só eu que progrido na fé. Aquela pessoa que pisou no meu pé lá atrás, não, aquela dali não. E ela fica fotografada num quadro, congelada para sempre. E todas as vezes que alguém de repente confronta o nosso coração, você já tratou sua relação com fulano de tal? A nossa resposta sempre será: fulano de tal não muda. Ele é assim, nasceu assim, cresceu assim e vai morrer assim. A síndrome da Gabriela, né? As pessoas parecem que olham e fotografam dessa maneira, congelam as pessoas no passado. E meus irmãos, diferentemente de nós, o Senhor é longânimo e paciente. Veja, olhe para você. Talvez não sejam apenas os cabelos brancos, ou a falta deles na sua cabeça, né, ao longo dos anos. Talvez não sejam apenas aspectos físicos que mudaram, mas você amadureceu, pelo menos a gente espera, porque essa é uma obra progressiva da palavra de Deus, o nosso amadurecimento, a nossa santificação. Provavelmente você amadureceu, e pense que seus irmãos na fé estão amadurecendo também, da mesma forma que Deus é longânimo e paciente com você, Ele o é com outros também. E é certo, irmãos, que Deus não nos trata por atacado, né? Ele nos trata de forma pessoal. Ele não nos trata como um peão trata uma boiada. Ele nos trata de forma pessoal, irmãos. E muitas vezes nos encontraremos em processos diferentes. Aspectos que são tratados hoje no seu coração podem ser tratados no coração do seu irmão daqui a algum tempo. E o fim de todas as coisas, irmãos, o grande problema que nós temos, certamente, que engloba todos esses 4 aspectos que eu mencionei, é o problema do orgulho, é o pecado do orgulho. Alguém já disse que o orgulho é o ponto mais alto do pecado. Foi o orgulho que conduziu a mulher em Gênesis 3. Vocês serão como Deus. Foi o orgulho, irmãos, ou é o orgulho que nos leva a olhar para o outro de cima para baixo. É o orgulho que nos leva a olhar para nós mesmos e nos percebermos como vítimas constantes. É o orgulho que eleva os nossos sentimentos. É o orgulho que me leva, mesmo perdoado, a não perdoar aos outros. O orgulho me faz adorador de mim mesmo, muito mais do que adorador de outros ídolos. O ídolo maior é o nosso coração. Queridos, poderíamos iniciar lembrando aqui das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5. Elas seriam suficientes para demonstrar de maneira muito clara essa diferença proposta pelo Senhor na caminhada dos discípulos, daqueles que são discípulos, para a caminhada daqueles que não são discípulos, daqueles que são multidão. E nós percebemos aqui ao longo das exposições a grande diferença que o Senhor faz entre discípulos e multidão. A multidão está presente ali ouvindo o sermão do Senhor. Jesus está pregando e Ele não está excluindo a multidão. No entanto, os discípulos, eles são sacados de dentro da multidão e é como se eles se aproximassem mais do Senhor. Houvesse uma mudança no coração, não só os ouvidos buscando ouvir melhor o Senhor, mas o próprio coração pulsando pelo Senhor. Algo está sendo mudado no coração dos discípulos e eles se aproximam. Algo está sendo transformado. E nós percebemos aqui em cada bem-aventurança que elas não são uma luta, uma conquista dos discípulos, mas elas são uma conquista do próprio Senhor. Os discípulos, eles foram justificados, eles foram perdoados, eles têm paz com Deus e por isso eles são bem-aventurados. Eles gozam dessa paz com Deus e por isso, irmãos, nisso reside a alegria, a plenitude, a satisfação do coração dos discípulos. Saber que não são mais inimigos de Deus, mas que por meio de Cristo foram aproximados e se tornaram amigos de Deus. Saber que eles agora não têm mais o Senhor contra eles, mas tem o Senhor por eles. Eles são discípulos e eles começam a ouvir e a perceber as palavras de Jesus de uma maneira completamente diferente. No entanto, irmãos, é o coração dos discípulos que é confrontado o tempo todo. E percebam, o coração dos discípulos, assim como o nosso coração, eles possuem estruturas,
Colunas que sustentam não apenas a nossa visão de mundo, irmãos, mas que sustentam a nossa vida. Aquilo que nós interpretamos como sendo verdadeiro ou falso, bonito ou feio, certo ou errado, está muito bem alicerçado e nem sempre, e muito provavelmente, irmãos, essas colunas estarão firmadas em muitas coisas que são desse mundo, em muitos aspectos, em muitas mentiras desse mundo, na vaidade do nosso próprio coração, naquilo que foi construído ao longo dos tempos e que para nós se tornou algo tão precioso. A palavra de Deus começa a bater nessas colunas e fazer com que elas entrem em colapso. E quando elas racham e quebram, parece que a gente fica meio que numa corda bamba. Afinal de contas, eu não sei mais ao certo o que é certo. Eu não sei mais ao certo o que é errado. E a gente passa, de alguma forma, como discípulos, a confiarmos mais na palavra de Deus, a nos aproximarmos do Senhor, observando o ser de Deus como digno de fato de ser amado e digno de toda confiança. No entanto, irmãos, ainda que sejamos discípulos, assim como aqueles discípulos de Jesus que ouviam essas palavras, o nosso coração, ele entra num processo. Seria muito bom que, como um clique ou um estalar de dedos, nós fôssemos completamente transformados. Mas essa não é a realidade da palavra de Deus. Nós somos chamados por Paulo, em Efésios, no capítulo 4, a nos despojarmos do velho homem, a renovação da nossa mente está acontecendo por meio do Evangelho, e a nos revestirmos daquilo que é novo, a nos vestirmos do novo homem. E esse é um processo, meus irmãos. Observando o Sermão do Monte, irmãos, nós temos, por exemplo, em Mateus 5, 21 a 26, como a ira deve ser tratada. Como é que o Senhor propõe tratar a ira no coração dos discípulos? Quando nós olhamos o capítulo 5, 38 a 42, como a vingança deve ser tratada. Quando nós olhamos o capítulo 5, 43 a 48, como os inimigos devem ser tratados. E em uma das petições que nós estudamos aqui na oração que o Senhor nos deu como modelo, o capítulo 5, versículo 12, como devemos orar acerca do perdão dos nossos pecados, percebendo também que devemos perdoar aos outros. E como veremos ainda em Mateus 7, de 1 a 6, como devemos então lidar com os julgamentos e as considerações usando critérios equivocados nas relações interpessoais. Percebam, irmãos, quantos textos, só no Sermão do Monte, o Senhor Jesus está tratando os nossos relacionamentos interpessoais. Em quantas passagens Ele está tratando? Irmãos, se o Senhor Jesus, em tantas passagens, e não só aqui no Sermão do Monte, mas em outras passagens dos Evangelhos, nas cartas de Paulo, e em toda a Escritura nós percebemos isso, se Ele trata de forma tão grave essa questão dos relacionamentos interpessoais, da nossa vida em comunidade, é porque certamente, irmãos, esse é um tema sério. Isso é algo que tem sua relevância e nós precisamos entender, então, essa guerra, irmãos, entre esses dois mundos. Esse é o tema hoje da classe da escola dominical, né? Essa guerra entre esses dois mundos. E o meu coração de um lado, o meu ego de um lado e o reino de Deus do outro. Essa é uma batalha que sempre existirá. E nós precisamos, então, progredir nesse tema. Tendo levado em consideração tudo isso, meus irmãos, eu quero convidá-los a pensarmos no seguinte tema: perdoados, perdoam. Perdoados, perdoam. E eu quero, então, dividir esse sermão em 2 pontos, que na verdade serão 2 perguntas. A primeira pergunta que eu faço então é: há alguma condição para alcançarmos o perdão de Deus? Veja, o texto nos diz o seguinte: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Ao olhar o texto, nos parece que existe uma condição para o perdão, não é verdade? Se eu quero receber o perdão de Deus, eu sou chamado então a perdoar as pessoas que me ofenderem. Mas veja, não há uma condição nesse sentido, não é o que o texto está dizendo.
Não há algo que eu faça, e nós já falamos sobre isso, para alcançar o perdão de Deus. Seria muito simples até para nós pensarmos que de alguma maneira uma atitude minha poderia então diminuir ou zerar aquilo que Cristo fez, deixando aquilo que Cristo fez na cruz sem necessidade alguma de ter sido feito. Afinal de contas, quem precisa perdoar sou eu, e se eu perdoo, se eu ajo com perdão, automaticamente o Senhor já me perdoou. Por que então Cristo ia até a cruz? Não há uma condição, irmãos, para alcançarmos o perdão de Deus. A diferença e o que precisa ser pensado aqui por nós, a priori, é que o discípulo ele foi perdoado. E algo que precisamos trazer também à nossa mente, irmãos, é a consequência ou a consciência do pecado, e que nos falta muito em nossos dias. Veja, nós caminhamos de forma muito pacífica com o pecado. Nós nos vemos muitas vezes como perdoados. Nós, de forma litúrgica no culto, até confessamos os nossos pecados diante do Senhor, ou muitas vezes nem confessamos. Já ouvi de algumas pessoas que dizem assim: olha, a minha mente fica divagando naquele momento. Eu fico esperando que alguém ore, afinal de contas, quando eu me ajoelho ali, parece que abre uma caixa e nessa caixa existem muitas vozes que ficam concorrendo com a atenção da minha mente, e eu só consigo me concentrar quando finalmente alguém vai lá e ora. Irmãos, nós perdemos essa consciência da necessidade de percebermos o nosso coração como sendo um coração pecador. E de percebermos, irmãos, os nossos pecados. Nós muitas vezes olhamos, irmãos, e trazemos aquelas desculpas, né? Não, mas, olha, não tem como ser perfeito, todo mundo faz, todo mundo erra. Né? Nós tratamos como algo de menos. E continuamos uma vida muitas vezes de fofoca, uma vida de intrigas, uma vida onde magoamos as pessoas, não ponderamos as nossas palavras, onde nos colocamos acima dos outros. Vivemos uma vida muitas vezes afundados na pornografia, afundado em conversas, em piadas que não deveríamos participar, acessando e vendo coisas que não deveríamos fazer. Talvez na escola ou na faculdade, muitos aqui, adolescentes e jovens, né? Aquela plagiada no trabalho, de repente o chat GPT para fazer e responder as questões, de repente na hora de uma prova, né? Alguém que deu uma bobeira ali, facilitou para mim, se tornou fácil então tirar aquela nota que eu tirei no final. Sabe, meus irmãos, seriam tantas coisas que nós poderíamos trazer aqui. E o fato é que essas coisas parecem não pesar no nosso coração. O fato é que essas coisas parecem ser algo de menos no nosso coração. Afinal de contas, irmãos, nós olhamos e pensamos assim: olha, alguém subiu lá na cruz e pagou por tudo isso, então está tudo certo. Mas, irmãos, não é assim que a Escritura Sagrada nos ensina. O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele pergunta, né? Permaneceremos em pecado para que a graça seja ainda mais abundante? De modo nenhum. Como podemos nós permanecer no pecado, nós, os que para o pecado já morremos? Porque, irmãos, a morte substitutiva de Cristo implica nisso. Ele morreu a nossa morte, irmãos, é certo, mas Ele não nos deixou para vivermos a vida segundo aquilo que nós achamos ser melhor para nós. Ele nos deu a sua vida para que fosse vivida agora por nós. É a vida do novo homem. É a vida numa perspectiva de redenção. E nós precisamos enxergar, irmãos, de maneira muito clara o preço que foi pago naquela cruz. O que foi feito naquela cruz. Toda a nossa miséria, irmãos, sendo castigada no Senhor Jesus. Cada gota do cálice da ira de Deus sendo bebida pelo Senhor naquela cruz em nosso lugar. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos curados. Mas, irmãos, a Deus agradou moê-lo naquela cruz, fazendo enfermar. Aquilo que nós recebemos, irmãos, como graça de Deus, para o Senhor custou muito caro. Ao ponto do Senhor Jesus clamar naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, irmãos, Deus castigava em Cristo o meu pecado. O seu pecado.
Ele observava na face de Cristo a minha face, a sua face. Não foi algo, irmãos, tão simples assim. O próprio Senhor Jesus, no jardim do Getsêmani, ele ora ao Pai: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Não seriam apenas os espinhos, não seriam os pregos. Tudo isso já traria muito sofrimento, mas o pior estava por vir, irmãos, e o Senhor bebeu cada gota do cálice da ira de Deus em nosso lugar. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. O Senhor que lá no jardim do Éden vestiu o homem e a mulher, era o Senhor que estava despido naquela cruz, exposto à vergonha. Maldito todo aquele que é pregado no madeiro, e ele estava lá. Ele se tornou maldição por nós. Ele assumiu a nossa culpa. Veja, irmãos, o preço que foi pago. Jesus naquela cruz, irmãos, ele olha para os céus e olha para os homens que estão ali e diz assim: está consumado. A dívida foi paga. Paulo diz que o Senhor cravou naquela cruz o inscrito de dívida que era contra nós. O preço foi pago, irmãos, e foi pago de maneira total. Foi pago de maneira completa para que você não vivêssemos nós para nós mesmos, não vivêssemos mais para nós mesmos. Não vivêssemos mais de acordo com esse mundo, não vivêssemos mais de acordo com o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. O justo se deu pelos injustos. Logo, não somos nós que conquistamos alguma coisa. Não fui eu, não foi você que conquistou alguma coisa. O perdão de Deus em Cristo Jesus, irmãos, que nos foi dado, foi por meio do sacrifício de Cristo. E veja, irmãos, se não há uma consideração, é por isso que o autor aos Hebreus diz: considerai aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Veja, irmãos, considerai é pôr numa balança tudo aquilo que Cristo fez. E esse deve ser um exercício diário para mim e para você. Esse deve ser um exercício constante para nós. Porque é muito fácil, irmãos, nós esquecermos. É muito fácil, irmãos, nós pensarmos que somos nós. É muito fácil nós confundirmos vida com Deus com serviço na igreja. É muito fácil nós confundirmos, irmãos, aquilo que Jesus fez com aquilo que eu estou fazendo agora. É muito fácil a gente alegar de repente, né? Mas Senhor, veja, por que eu estou passando por tudo que eu estou passando? Afinal de contas, eu tenho dado dízimo, eu sou ofertante, Senhor, eu tenho te servido nos ministérios. Senhor, irmãos, que diferença há? Veja, quando nós trazemos essas alegações diante de Deus, é como se nós estivéssemos dizendo a Deus: Senhor, eu estou fazendo por merecer, então não brinque comigo não. Eu diminuo o dízimo. Ainda que a gente rechace esse pensamento neopentecostal, parece que nós, de alguma maneira, pensamos da mesma forma. Porque, vejam, irmãos, essa é a atitude de Gênesis 3. O homem e a mulher, percebendo que estavam nus, o que é que eles fizeram? Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou pegar folhas e vou cobrir minha nudez. Deixa que eu resolva os meus problemas. Quem sabe melhor como resolver os problemas sou eu mesmo. Deixa que eu resolvo. Mas eles não sabiam, nem nós sabemos. E é o Senhor quem faz questão de vir e vesti-los, assim como o Senhor veio e nos revestiu da obra de Cristo, e nos deu vestes novas. Há alguma condição para alcançarmos o perdão de Deus? Crer no perdão da cruz. E a própria fé nos é dada nesse processo de vivificação, onde o Senhor traz da morte à vida o nosso coração.
e redireciona a nossa fé pagã para a fé no Deus verdadeiro, no único Deus justo e verdadeiro. Traz a nossa fé agora e põe no Senhor Jesus. E nós passamos a crer porque os nossos olhos foram abertos, porque o nosso coração foi vivificado, porque cremos agora, irmãos, como uma ação do Espírito Santo no nosso coração, naquele que morreu por nós. Tudo bem, quais as implicações disso agora? E aí nós temos uma segunda pergunta. Se fui perdoado e não perdoar, eu não recebo perdão? Há um jogo de palavras aqui. E veja, nós precisamos entender essa verdade. E eu quero que você preste atenção, porque há algo muito sério acontecendo. Tim Keller, em seu livro Perdoar, Porque Devo e Como Posso, ele conta a história de um investidor na Bolsa de Valores. O nome desse homem era Tom. E Tom estava se dando muito bem nos seus investimentos na Bolsa de Valores. E de repente ele lembra que tem um amigo que era muito rico, chamado Joseph, e ele chega para Joseph e diz assim: rapaz, me empresta aí alguns milhões para que eu invista aqui, eu estou dando certo, olha aqui o que é que eu estou fazendo, eu estou ganhando dinheiro com isso. E Joseph olha, confia em Tom e entrega ali uma parte da sua fortuna, né, ou muito da sua fortuna, para que Tom invista na Bolsa. O resultado, irmãos, é que uma das empresas, a principal empresa que ele investiu, quebrou. Ele pediu dinheiro emprestado a Joseph, mas ele não contou para Joseph o tamanho do perigo que era, né, ou a gravidade dos seus investimentos. Era um investimento de alto risco. E de repente Joseph se vê agora, né, sem dinheiro. E ele escreve um bilhete para Tom dizendo assim: Tom, o que foi que você fez? Você me enganou. Olha, eu vou entregar ao oficial de justiça, eu vou denunciar você e eu quero cada centavo do que eu lhe emprestei de volta. Tom, então, vai até o escritório de Joseph, chega lá e diz assim: meu amigo, se você fizer tudo o que você disse que faria, eu ficarei completamente quebrado. E ele desata em muitos prantos ali, em muito choro. Joseph se compadece de Tom e diz assim: tá bom, Tom, eu vou perdoar você, em nome de toda a nossa amizade, você está perdoado. Quando Tom sai de lá, Tom encontra Harry. Harry havia passado por um divórcio, a sua esposa ficou com a casa, com a guarda dos filhos, e Harry está completamente quebrado. Harry tem $5.000 para administrar a sua vida e um quartinho que ele alugou nos fundos da casa de alguém. E Tom, quando encontra Harry, Tom pega Harry pelo pescoço e diz assim: eu lembro que faz 1 ano que você me deve $5.000, eu quero esse dinheiro. E Harry olha para ele e diz assim: é tudo que eu tenho, se eu te der isso aqui eu vou viver como? Tom resolve contar isso às gargalhadas com seus amigos num bar, e de repente um dos amigos de Tom também era amigo de Joseph. E ele vai até Joseph e diz assim: rapaz, eu fiquei impressionado com a forma como você perdoou Tom, e mais impressionado ainda porque Tom não perdoou Harry. Aqueles amigos assim, né? E Joseph então chama Tom e diz assim: olha, Tom, agora você vai se ver com o juiz. O juiz vai cuidar muito bem de você e eu quero cada centavo do dinheiro que eu lhe emprestei, você não pagou, você perdeu. Irmãos, é lógico que isso aqui é como se fosse uma história dos dias atuais, daquilo que Jesus conta lá em Mateus 18, conhecida como a parábola do servo incompassivo. Essa parábola é contada após uma pergunta que o apóstolo Pedro faz. Pedro faz uma pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Ao que Jesus lhe respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. A partir daí, então, Jesus conta a parábola do servo incompassivo. E é interessante, irmãos, porque na parábola nós temos a seguinte conclusão: então o Senhor chamou aquele servo e lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o seu senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida.
Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Levando em consideração essa parábola, Tim Keller faz as seguintes considerações. Portanto, perdoar é, em primeiro lugar, considerar a transgressão verdadeiramente errada e digna de punição, em vez de meramente desculpá-la. Segundo, perdoar é se identificar com o transgressor, lembrando que você também é pecador, em vez de achar que ele é muito diferente de você. Perdoar é desejar-lhe o bem. Em terceiro, perdoar é deixar de cobrar o transgressor e assumir você mesmo a dívida, em vez de correr atrás de vingança. Por último, perdoar é buscar a reconciliação ao invés de cortar o relacionamento para sempre. Se você omitir qualquer uma dessas 4 atitudes, não estará praticando o verdadeiro perdão. William Hendrickson, irmãos, ele afirma o seguinte: a salvação não repousa sobre realizações humanas, e sim, tão somente na graça e misericórdia de Deus. Isso não significa que nada mais tem a fazer os que a recebem. Eles precisam crer. Incluída nessa fé está a ardente disposição de perdoar. A não ser que os ouvintes perdoem aos homens as suas transgressões, os próprios ouvintes permanecerão sem perdão. O apóstolo Paulo, em Colossenses 3,13, ele diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, percebam a seriedade de não perdoar. A gravidade do caráter não perdoador, meus irmãos, ele pode significar 2 coisas. Lembra que eu falei no início que nós estamos todos num processo de santificação. Precisamos nos entender dentro desse processo e precisamos, irmãos, entender que perdoar não é uma tarefa fácil. Vai contra o nosso ego, vai contra o nosso senso de justiça própria, vai de encontro a tudo que nós aprendemos. Nós aprendemos a escalar degraus cada vez mais altos e, para isso, muitas vezes pisaremos em pessoas. Nós aprendemos que os nossos objetivos são maiores, mais preciosos do que qualquer objetivo de outras pessoas. Então, para alcançar os nossos objetivos, não importa sobre quem irei caminhar. Nós aprendemos, irmãos, a guerrear e não a perdoar. Imagina se o Senhor Jesus fosse igual a nós. Imagina ali naquela cruz, aqueles religiosos olhando para o Senhor Jesus, blasfemando e confrontando o Senhor Jesus, afirmando: o Senhor não disse que destruiria o templo em 3 dias reconstruiria? Por quê? Cadê? Por que não desce aí? Não salva-te a ti mesmo. O que é que o Senhor Jesus diz àqueles homens ali, diante de Deus? O que é que ele ora ao Pai? Meus irmãos, certamente, se o Senhor Jesus fosse produto de Gênesis capítulo 3, fosse igual a nós, ele com um piscar de olhos fulminaria aqueles homens. E diria assim: olha aí uma pequena demonstração do meu poder. Fiquem sabendo, viu? Quem levantar a voz contra mim vai acontecer o mesmo. Mas o que é que o Senhor Jesus faz, irmãos? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Aí talvez você diga: não, mas é o Senhor Jesus. Mas nós temos em Atos também, irmãos, Estevão, diante de uma circunstância muito parecida. Um dos primeiros diáconos da igreja. E Estevão está sendo apedrejado e ele roga ao Pai por perdão também àqueles que estão fazendo a mesma coisa com ele. Logo, meus irmãos, chegamos à compreensão de que o tamanho da nossa consciência de perdão, a nossa fé, aquilo que nós cremos que o Senhor fez por nós, perdoando os nossos pecados na cruz, tem implicações diretas, irmãos, com a consideração que eu tenho ao próximo. Se eu me percebo de fato perdoado na cruz, qual a dificuldade do meu coração em perdoar as pessoas? E eu entendo, irmãos, que dentro desse processo, as lascas do pecado estão sendo arrancadas do nosso coração. A cada momento em que a palavra de Deus ela é exposta ao meu coração e o meu coração se expõe à palavra de Deus, esses aspectos são tratados no meu coração. E eu lembro também que esse processo ele é progressivo.
E é um processo, irmãos, onde não mais a minha imagem é projetada diante das pessoas, mas eu sou conformado à imagem de Cristo, e a imagem de Cristo passa a ser projetada diante das pessoas através dos meus atos. E esse talvez seja o evangelho que muitas pessoas verão por aí. É claro que não exclui a pregação do evangelho, mas meus irmãos, essa é a encarnação do evangelho em nós. É a declaração de que de fato eu sou discípulo, de que eu sou parecido com Cristo, de que a sua imagem tem sido forjada no meu coração. Mas há também um segundo aspecto, irmãos, e esse é um aspecto muito triste. Nós chegaremos no capítulo 7 daqui a alguns domingos, e alguns pontos que Jesus deixa claro ali no capítulo 7. Por exemplo, Jesus confronta no capítulo 7 os falsos mestres, os falsos profetas, capítulo 7 a partir do versículo 15. E ele faz ali uma comparação com árvores. E ele vai dizer que toda árvore boa produz bom fruto. E toda árvore má, árvore doente, ela produzirá frutos adoecidos, frutos maus. Veja, irmãos, nós não podemos cair aqui na perspectiva de achar que por meio dos frutos eu serei salvo. Não, mas ao mesmo tempo que eu não posso pensar isso, eu sou chamado a crer na verdade bíblica de que se eu estou realmente plantado junto a correntes de água, eu darei bons frutos. Se eu fui de fato transformado pelo Senhor, se eu fui alcançado pela graça de Deus, é incompatível que eu ponha frutos maus. Eu darei bons frutos. O Senhor faz uma outra comparação. Ele fala sobre, no versículo 21, do versículo 21 ao versículo 23, que muitos naquele dia chegarão, Senhor, Senhor, em teu nome. E ele deixa claro que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pode ser membro de igreja, pode servir em ministérios, pode ser assíduo nas reuniões da igreja, pode fazer curas, milagres, pode ter títulos, e pode não ser salvo. Porque muitas vezes, irmãos, as execuções serão meramente anseios do coração, por projeção humana, para que seja projetado diante dos homens, para que se conquiste algo, para que seja prezado pelos homens, para que se receba o aplauso dos homens. E nós já vimos isso aqui no próprio Sermão do Monte, o Senhor Jesus falando sobre as orações, sobre as esmolas, veremos mais adiante sobre a questão do jejum, e são homens que fazem para os homens, para receber os aplausos das pessoas. E eles usam o nome do Senhor em vão. Eles quebram o mandamento da palavra de Deus, Senhor, Senhor, nunca vos conheci. Eu nunca tive intimidade com você. Eu nunca tive um relacionamento íntimo com você. Apartai-vos de mim, vocês que vivem na iniquidade. O Senhor Jesus também, a partir do versículo 24, ele usa a perspectiva dos dois fundamentos, dos dois construtores. E perceba o que ele vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica. Veja, irmãos, a multidão está ali ouvindo a pregação da palavra do Senhor. Todos nós estamos ouvindo domingo após domingo, em cada reunião de oração, nas reuniões de ministério, nos grupos pequenos, nas nossas devocionais, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor. Mas aquele que ouve e não põe em prática, aquele que ouve e não obedece, é como um construtor imprudente que vai e edifica a sua casa sobre a areia. E quando as tempestades vêm, quando o dia mau chega, quando o dia do juízo do Senhor chegar, meus irmãos, aquelas construções sucumbirão, elas não permanecerão. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Meu irmão, nós não podemos nos tornar apenas ouvintes da palavra do Senhor. Tiago fala isso na sua carta.
E muitos de nós somos apenas ouvintes da palavra do Senhor. E é como que alguém que chega diante do espelho, ele se vê ali por um momento e sai, daqui a pouco ele esquece da sua aparência. Mas aquele, irmãos, que medita na palavra do Senhor e obedece à palavra do Senhor, praticante da palavra do Senhor, e parece ser até uma coisa estranha nós dizermos isso, né? Como é que um crente ele pode ser apenas ouvinte da palavra do Senhor e não praticante? E Tiago fala, operoso praticante. Veja, irmão, o Senhor Jesus vai dizer que é como um construtor prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Ele está falando sobre ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Nós podemos ouvir, irmãos, mas no final das contas, a quem obedecemos? A quem obedecemos? Se somos discípulos, irmãos, o chamado de Deus é ouça e obedeça. Não se enganem, irmãos. Pessoas que foram perdoadas, elas perdoam. Elas sabem o que Cristo fez na cruz por elas. E elas não desconsideram o que Cristo fez na cruz por elas. Elas se identificam com o Senhor Jesus. E elas perdoam. Algumas aplicações, irmãos. Breves aplicações. Em primeiro lugar, cuidado com o orgulho. Cuidado com a soberba. Cuidado, irmãos, e muitas vezes até usar a palavra de Deus com o fim de justificar os próprios pecados. Cuidado com a justiça própria. Cuidado com os sentimentos feridos, com a vitimização. Cuidado com congelar as pessoas. Em segundo lugar, não espere sentir. Não, eu tenho que sentir agora no meu coração para poder perdoar as pessoas. Não espere sentir. Se nós cremos, nós obedeceremos. Veja, irmãos, é simples assim. Ou dobraremos o nosso coração ao Senhor, confessaremos os nossos pecados e passaremos a obedecer, ou continuaremos dobrando o nosso coração diante do nosso ego, diante desse mundo, e consequentemente obedeceremos ao nosso coração e a esse mundo. O fruto da obediência, irmãos, é sempre a vontade do Senhor, e ela é sempre boa, agradável e perfeita. Creia, trate a incredulidade do coração obedecendo. Às vezes é difícil dar esse passo, mas, irmãos, quando damos esse passo, nós experimentamos a bênção da obediência do Senhor que foi obediente até a morte e morte de cruz. Em terceiro lugar, quando estiver difícil perdoar, quando estiver difícil, quando a ofensa foi gravíssima contra você, e estiver difícil de perdoar, lembre-se da cruz. Lembre-se do Senhor exposto naquela cruz. Lembre-se do perdão dos seus pecados. Busque no Senhor o poder, a graça que há na cruz de Cristo Jesus para poder perdoar também, para obedecer. Em quarto lugar, de forma bem prática, talvez hoje mesmo você precise procurar alguém. Talvez seja a sua esposa, ferida em casa por seu gênio brutal, por comportamentos, palavras que você falou, que você feriu. Talvez você nunca tenha levantado a mão sobre ela, mas as suas palavras feriram tanto quanto. Talvez você precise buscá-la. Mas talvez seja exatamente você que foi ferido.
e que olha e diz assim: eu nunca imaginei que palavras tão duras fossem ditas ou pudessem ser ditas, que atitudes tão cruéis pudessem ser feitas contra mim. Meus irmãos, esse é o grande desafio para todos nós. É olharmos para o Senhor, irmãos, e considerarmos o Senhor. E hoje mesmo, talvez sejam irmãos da igreja. Aquela coisa que acontece, né? Não, ele sai por essa porta, eu saio por aquela. Se de repente vocês se encontram no mesmo ministério, não, eu acho que Deus está me chamando para outro ministério. Acho que uma das grandes maravilhas que poderiam acontecer seriam duas pessoas que não se batem muito bem serem sorteadas na família secreta de oração. Seria uma bênção, não é verdade? Quais seriam os mimos que você daria? Não, eu vou colocar aqui alguma coisa dentro desse... Quais seriam os mimos? Sabe, irmãos, precisamos olhar nos olhos e ter paz uns com os outros. Veja, 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Irmãos que não discerniam o corpo. E é claro, tem a ver com o corpo de Cristo, com o sacrifício de Cristo, mas tem implicações diretas nos nossos relacionamentos. Porque o que Paulo fala antes é: aqueles que eram mais ricos tinham seus banquetes, enquanto outros passavam fome. Eles não discerniam que faziam parte do mesmo corpo, irmãos. Como é que podemos caminhar assim? E como é que podemos orar por avivamento, por missões, por plantação de igrejas, por discipulado, por lideranças saudáveis, se o nosso coração está emaranhado com pecados e com falta de perdão? Se não conseguimos, irmãos, olhar o outro nos olhos. E sim, talvez você vá se reconciliar com pessoas que não fazem mais parte do seu convívio. Às vezes estão em outras igrejas, em outros locais, mas veja, você precisa se reconciliar ao ponto de chegar em qualquer local que seja, encontrar aquela pessoa e ter paz no seu coração. Não ressentir tudo aquilo do passado. É difícil, olhe para a cruz. Isso precisa ser feito, irmãos, e o mais rápido possível. Agora, se você está aqui nessa manhã, ou está acompanhando essa transmissão pela internet, e o seu coração é completamente endurecido, e você diz assim: eu não perdoo, fulano não merece, eu sei o que eu senti, eu sei o que foi feito contra mim. Baixar a guarda, dar uma de fraco, jamais. Deixa eu dizer para você, você precisa conhecer o Senhor Jesus. Você precisa conhecer o perdão da cruz. Se o seu coração é tão cheio de si, ao ponto de congelar pessoas, de cancelar pessoas, de se vingar de pessoas, de odiar pessoas, de mantê-las presas dentro do seu coração, você precisa conhecer o Senhor Jesus. Você precisa conhecer o perdão da cruz. Você precisa confessar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. E deixe-me dizer, irmão, não caminhe enganado achando que você é boa árvore quando os seus frutos são completamente podres. Por isso, arrependa-se. Volte os olhos para o Senhor. Confesse e deixe e alcance do Senhor a misericórdia. Meus irmãos, esse é um tema extremamente difícil e pesado para todos nós. Mas nós não estamos sozinhos. Nós contamos com o Senhor, nós contamos com o seu Espírito, nós contamos com a palavra, com a igreja, uns com os outros para nos fortalecermos na fé, uns com os outros para nos ajudarmos mutuamente, irmãos, a tratar com o nosso coração
e a buscarmos viver uma vida que de fato honre e glorifique o nome do Senhor. Vivermos de fato em piedade, em santificação. Queridos, que o Senhor nos ajude, porque o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, quando os irmãos vivem em comunhão. Quando nós consideramos os outros como sendo superiores a nós mesmos. Quando perdoados pelo Senhor, nós vivemos uma vida de perdão mútuo, seja na igreja, seja em casa,